Fala pessoal, André aqui na área e vamos lá, um novo videozinho. Hoje eu acho que o vídeo é bem legal, bem interessante. Estamos testando aqui câmera nova, microfone, vamos ver se melhora aí, tá? Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje, André? Vamos falar sobre um pouquinho de como eu faço a minha aplicação, do porquê que eu escolho alguns tipos de ativos, como eu faço, né, essa alocação da minha carteira, por que eu escolho e alguns critérios. Então, antes de mais nada, deixa eu só fazer um parênteses aqui, né, pessoal? Então, eu não sou economista, sou dentista, tá? Eu estudo investimentos desde 2018, lendo livros, fiz o curso do Bruno Perini, muito bom. Fiz o curso do Ícaro de Carvalho, né, que eu pago ainda mensal, ele sempre vai atualizando lá. Li alguns livros, o livro que mais me ajudou a montar, né, a minha filosofia de investimentos foi o do Décio Bazin. Se eu não me engano, Ganhe Dinheiro com Ações, Faça Fortuna com Ações, uma coisa assim, um amarelinho, muito bom, tá? Então eu fui juntando um pouquinho de cada coisa e eu defini minha filosofia de investimento, tá? Igual eu falei, como eu não sou formado nisso, né, não é uma dica nem nada, é o jeito que eu encontrei de investir o meu dinheiro da minha esposa, certo? Então vamos lá, eu abri o computador aqui para vocês e vamos entender um pouquinho. Vou falar hoje só de ações, tá, pessoal? Bom, então vamos lá. Quando a gente pensa em ações, o que eu escolho geralmente, né? Eu escolho, como essa carteira ela é focada em aposentadoria, eu quero dividendos, certo? Eu quero viver de dividendos, ou seja, eu não quero ter que fazer um CDB, aí esperar ele vencer para daí usar nos 12 meses o dinheiro dele, aí fazer uma nova aplicação. Então, vai ter um pouquinho disso, mas a maior parte da carteira ela vai estar dividida, né, 55%, se eu não me engano, em ações e fundos imobiliários, porque eu quero que ela gere dividendos, tá? É uma carteira pagadora de dividendos. Então, essas ações que eu escolhi, o que eu olho primeiro, né? Eu quero um setor perene. O que é um setor perene? Que mesmo que tudo vai dar errado, a chance desse setor continuar, né? Porque as pessoas necessitam dele, ela é muito maior do que qualquer outro setor, né? Então, o que seria um setor perene, né? No caso ali. Então, eu escolhi bancos, né? A gente tem dois bancos aqui, o Banco do Brasil e a Itaúsa, que na verdade a Itaúsa é uma holding, né? Itaú e tem algumas outras ações. Eu prefiro usar a Itaúsa, mas na minha carteira principal eu tenho o Itaú também, tá? Aí a escolha é de cada um, né? Então eu tenho dois bancos, tá? Banco, pode acabar um mundo que o banco não acaba, né? Bancos, mesmo em qualquer lugar, mesmo no Brasil, sempre tem lucros recordes, tá? Então, hoje em dia, né, todo mundo usa banco, cada vez mais. Tem vários bancos digitais, mas os bancões, apesar dos bancos digitais, né, ganharem bastante mercado, os bancões continuam tendo lucros crescentes, tá? Todo ano. É só a gente ver o demonstrativo, o DRE desses bancos, tá? Depois eu vou falar um pouquinho da Itaúsa, vou abrir aqui os indicadores dela para a gente entender a minha filosofia. Bom, então bancos, seguro, né? BB Seguridade, que é do Banco do Brasil, ele vende seguros, e é um setor perene hoje em dia, né? Cada vez mais, um setor que cresce e está aliado ali ao banco, né? O Banco do Brasil por trás, tá? Eu gosto bastante, tem gente que prefere a Caixa Seguridade, mas eu invisto no BB Seguridade há muito tempo. Tá um preço um pouquinho alto do que eu estava acostumado a comprar, mas é o normal, né? O dividend yield deles também diminuiu porque o preço aumentou, tá? Energia é um setor perene, então eu tenho Taesa e Copel ali, né, energia, tá? Então, são duas de energia que eu gosto. Energia é um setor perene, todo mundo precisa de energia. Pode acabar o mundo, né, e acabar a energia vai ser difícil. Se acabar a energia, pessoal, já era. Não tem mais moeda, não tem mais como fazer nada, né? Acabou o Pix, acabou entrar na conta do banco, então acabou tudo, tá? Então é um setor que é muito difícil a gente ter um prejuízo ou coisas do tipo. O que a gente tem que entender, né? Que a CPFE, ela ela não tem, ela é privada, só que o Estado que dá as concessões, né? Então a gente tem que estar sempre de olho nisso, tá? Eu tenho leve porque é um gosto meu mesmo, né? De automação. Não é talvez um setor tão perene assim, né? Mas a Leve é uma empresa que eu gosto bastante, ela paga um dividendos legal, e depois a gente pode olhar um pouquinho os indicadores dela, tá? Mas é uma empresa que eu gosto muito. Agro, a SLC, porque a gente está no Brasil, né? E agro, cada ano cresce mais no Brasil, tá? A gente acha que não, mas o agro ele é o forte do Brasil até hoje, tá? Então eu gosto de estar exposto no agro. E Vale Mineração, porque
mineração é o que faz gerar todo o resto dos produtos, né, que vem dessa mineração, tá? Então, eu gosto bastante de Vale, apesar do governo ter um pouquinho de Vale, eu acho que é 8, 10%, né? E tem, às vezes, o poder de decidir quem vai estar na presidência, mas é aquilo que eu falei no primeiro vídeo lá, quando a gente quer botar uma empresa assim, igual o Banco do Brasil, com 50% do governo, a gente quer que eles deem um rendimento maior, senão a gente troca por outra empresa, certo? Tá, então, com isso em mente, vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês alguns critérios que eu uso, tá? Então, como, pessoal, que eu seleciono as boas empresas, tá? Tenho os dois princípios. Primeiro, eu vou começar com o princípio 2 aqui, só para vocês entenderem, né? Como eu falei que eu gosto de empresas que me deem dividendos, tá? Essa carteira é focada nisso, né? Em renda passiva, dividendos. Não é uma carteira de crescimento que eu quero que ela multiplique por 10, tá? Então eu não vou ter ações tipo Magazine Luiza, não vou ter ações assim mais arriscadas. Aqui é focado totalmente em dividendos, tá? Então é uma carteira previdenciária, certo? Então vamos lá, os princípios dessa carteira, né? Histórico de pagamentos constantes, ou seja, quando a gente olha nos últimos 5 anos, vamos supor, o pagamento de dividendos tem que ser constante, tem que estar reto, quase crescente, não pode ter, pagou em um ano, depois de 5 anos pagou de novo, tá? Porque isso aí não é uma ação que a gente quer hoje. Seriam ações de mais de crescimento, né? Tem algumas ações que são assim, né? Que não vão pagar dividendos constantes, mas elas vão crescer mais. Só que não é o intuito dessa carteira, tá? A gente, se quiser, né? Cada um faz a sua carteira como quiser. Se quiser, eu quero ter 5% de empresas de crescimento, porque se alguma crescer bastante, né? Eu posso multiplicar muito a minha carteira, mas não é o foco da nossa carteira. Aqui, payout razoável, né? O que é o payout? É quanto a empresa vai distribuir do lucro que ela fez, tá? Ou do caixa dela, né? Então eu boto ali entre 40% e 50%. O Décio Bazin falava no máximo em 60%, tá? Porque a empresa ela tem que ter aonde ela continuar investindo, melhorando sua produção, comprando alguma coisa, depende do tipo de empresa, né? Melhorando as tecnologias, tá? Para ela continuar sempre a crescer, né? Mesmo que seja uma empresa tão grande, tipo o Itaú, é um banco gigante, né? Ele não vai crescer muito mais, porém ele tem que ter um pouco de caixa para ir comprando outros bancos menores, né? Igual ele comprou a XP, numa época, faz tempo já, acho que até já vendeu tudo, tá? Então ele tem que ter um pouquinho de caixa para isso, então ele não pode distribuir 100%, tá? Isso é uma das características do que a gente quer. O dividendo mínimo, né? Ali o Décio Bazin, ele falava muito de 6%, tá? Eu uso isso de 6% a 8%. Quando o Estado tem algum poder nela, eu boto 10%, tá? Ou seja, tem que me pagar mais. Se eu quero, né? Se ela quer que eu seja um sócio dela, né? Quando a gente tem cota, a gente é um sócio. Minoritário, mas é um sócio, tá? E empresas de muito crescimento, a gente considera ele 3% razoável, tá? Nessa carteira não tem nada. Na minha carteira principal eu tenho algumas empresas assim, certo? E boa saúde financeira, que são todos os princípios aqui de cima, né? De empresas de crescimento e boas empresas, tá? Então, o que a gente sempre olha, pessoal? Receita, tá? A receita é sempre crescente. Então, eu vou pegar os últimos 5 anos e vou olhar. A receita da empresa está crescendo. Isso quer dizer o quê? Que a empresa está crescendo, certo? Porém, a gente tem que sempre analisar. Teve uma pandemia. Aconteceu uma coisa que afetou o setor. O setor de mineração, a Vale, teve um problema. Então, a gente olha, analisa, né, e vê se isso está valendo a pena a gente continuar com essa ação ou não. Lucro crescente, né, o lucro líquido, ele tem que estar crescente nos últimos 5 anos. Não adianta a empresa gerar mais receita e no final ter mais custos e o lucro diminuir cada ano, né? Então isso é um sinal de alerta para a gente. EBITDA crescente, o que é o EBITDA? É o lucro antes das amortizações, juros. Então a gente também quer o quê? Que esse EBITDA esteja sempre crescente. Margem, tá? A margem líquida ali, a gente pede o quê? De 15% a 30%. Eu botei de 20% a 30%, né? Mas alguns setores não vão conseguir tanta margem assim, né? Mas a maioria, por exemplo, o banco vai ter às vezes uma margem muito maior que isso, tá? Mas é a média do que a gente quer. Então é aquilo que eu falei, isso aqui é uma média, a gente vai analisando cada empresa individual, tá? A gente vê assim, não, Itaúsa está com uma margem pequena, mas aconteceu tal coisa, ela fez tal investimento, por isso que ela não teve o lucro tão grande, e a gente vai vendo, tá? Dívida é uma coisa que a gente sempre tem que estar de olho, né? Muitas empresas crescem muito, mas fazendo muita dívida.
e não é uma empresa que a gente quer nesse tipo de carteira que a gente escolheu, certo? Então a dívida líquida sobre o EBITDA, que é o lucro antes das amortizações, igual eu falei ali, ela deveria ser menor que 2, até 3, né, para elétricas, porque elétricas às vezes têm uma dívida um pouco maior, considerando sobre o lucro, né? E o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né, acima de 15, tá? Nem todas as empresas vão dar isso, mas é isso que a gente quer. Algumas empresas vão dar 30%, tá? Então eu vou abrir aqui um site que eu gosto bastante para a gente dar uma olhada. Um site que eu uso bastante é o Fundamentei. Vamos abrir aqui, já está logado. Então vamos lá, a gente vai olhar Itaúsa. Certo, pessoal. Então aqui ele vai falar um pouquinho sobre a empresa, tá? O Fundamentei eu não pago nada para usar ele. Mas é um site que ele vai mostrar exatamente todos os requisitos que eu falei, né? Lado a lado. Então facilita muito para a gente fazer essa comparação. Vai falar que a Itaúsa, ela é uma holding, aí aqui vai ter a nota que as pessoas votam, aí aqui vai ter várias coisas, né? Fundação, da onde que ela é, a nota do pessoal, quem que é as posições acionárias, controlador, não é. Aqui é os pagamentos, tá? A gente vai indo aqui para baixo. Aqui as variações da cotação. Ó, se a gente olha aqui, nos últimos 10 anos, né, o retorno de Itaúsa foi de 12%, tá? 222%. Aí tem que depois analisar se é isso mesmo. Então, aqui é a coisa mais importante, é o que a gente falou. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente está em 2024, né? Então a gente quer 5 anos antes, então vai ser ali 2019. Então Itaúsa, 2019 até 2024, o que tenha, né, lançado ainda do último trimestre, tá? A receita, quando a gente olha, né, a gente queria receita crescente nos últimos 5 anos. Então, se a gente olhar, receita crescente. 2023 teve uma queda, deve ter tido alguma coisa, às vezes por alguns bancos digitais terem tomado um pouquinho do mercado e depois voltou a crescer de novo, né, a receita. Então, passou no nosso critério. EBITDA crescente. Então, a gente olha aqui, 2020, EBITDA diminuiu, ou seja, o lucro, né, antes das amortizações lá diminuiu. Por quê? Pandemia. E depois cresceu de novo, tá? A gente tem que entender que o Itaú, ele pode crescer, mas ele não vai crescer igual o Nubank, por exemplo, né? Agora o Nubank já é um banco, né, digital grande, porém o Nubank crescia muito desde o início dele. Itaú já é um banco consolidado, deve ser um dos maiores do mercado brasileiro, talvez até do mundo. Então a gente tem que entender que a gente não pode querer que esse banco cresça também exponencialmente. Tá, vamos lá. Então a gente queria receita líquida, EBITDA aumentando, lucro líquido aumentando. Então, mesma coisa, lucro líquido diminuiu com a pandemia e depois voltou a aumentar. Olha a margem do banco, pessoal. Então a margem líquida de Itaú, 100 e poucos %. Tá? Isso é margem só que banco vai ter. Tá? É muito difícil uma outra empresa que tem essa margem. O ROI, igual a gente falou, retorno sobre patrimônio líquido, né? Para a gente ver como que é o crescimento da empresa. Tá? O ROI, ele aumenta também. Tá? Ali, ó, 15, 16, 18%, deve estar ali numa média de 16 a 17%, tá? É aquilo que a gente falou, né? Poderia ser 20, vai ter banco que vai ser 30, mas para o Itaú tá ok, tá? Então a gente tem que analisar cada ativo individualmente. Bom, a dívida que a gente falou, então dívida líquida sobre a EBITDA. A gente falou até 2, né? Ó, olha só a dívida líquida do Itaú sobre o lucro que ela tem, é muito baixa. Tá? Então é uma empresa que não tem quase dívida, né? Bancos, na maioria das vezes, não tem tanta dívida assim, tá? E a gente pode olhar aqui, ou no status invest, que eu acho que é um pouquinho melhor para a gente ver os proventos, tá? Mas a gente olha aqui, proventos de Itaúsa é constante, ela não é tão pagadora de dividendos assim, tá? Mas ela sempre pagou, ó, todo ano pagou. Então é isso que a gente queria, né? Uma empresa que pagasse constante, payout dela, vamos ver aqui, já pagou muito, já pagou pouco, ali pós-pandemia, né? Mas a média deve estar ali em 50%, 40%, tá? E é mais ou menos o que a gente queria, né? De 40% a 50%, para ela continuar reinvestindo nela mesma, tá? Então, quando a gente olha todos os nossos critérios aqui, receita cresceu, lucro líquido cresceu, EBITDA cresceu, margem, né? Muito acima disso, dívida controlada, ROI acima de 15%, paga dividendos constantes, payout razoável, dividendo mínimo. Vamos ver se ela paga pelo menos 6%, tá? Então vamos lá, vamos abrir de novo aqui.
Tá, então aqui não vai aparecer o dividendos. Então a gente vai abrir o status invest. E a gente vai em Itaúsa. Aqui, Itaúsa. Ó, o yield dela dos últimos 12 meses foi 8,10%. Tá? Então, tá acima do que a gente falou lá. Então Itaúsa passa nos nossos critérios. Tá? Então é mais ou menos isso, pessoal. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso com cada ação que a gente escolher. Tá? A indicação, né, a maioria dos lugares vai falar o que? Pelo menos 10 ativos, 10 ações, 8 a 15 é uma média, tá? Por quê? Para a gente não estar pulverizado, ou seja, ter 30, 40, não vou conseguir acompanhar isso, né? Mas para a gente não estar alocado em poucas e o nosso patrimônio está em poucas e uma quebrando a gente vai ter um prejuízo muito grande no nosso patrimônio, tá? Então é mais ou menos isso, pessoal. O vídeo de hoje é mais ou menos essa minha filosofia de investimento, tá? Igual eu falei, não sou profissional. Muitos termos às vezes a gente vai aprendendo, né, com o tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, dá para pesquisar no Google, tudo isso que eu falei. Os sites que eu falei eu fundamentei e o Status Invest, vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? E é isso, pessoal. Obrigado. Se gostou, aperta o curtir, compartilha. E é isso. Valeu, tchau, tchau.